mediante as circunstâncias da sua vida, algum sofrimento, alguma adversidade ou tribulação que talvez estejamos passando. Estamos tendo dificuldade para manter firme a nossa postura, mostrar a nossa marca como cristãos, diante de uma sociedade tão corrompida. Isso só é possível através da oração e do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Porque eu quero falar de alguém aqui nessa noite, que muito, mas muito diferente de mim e de você, enfrentou até prisões. E não pense você, não pense eu, que dentro da prisão, preso mesmo, atrás das grades, vamos assim dizer, este homem de Deus, ele desanimou. Não, muito pelo contrário. Foi uma das pessoas mais alegres e felizes diante de Deus. E esta pessoa que eu quero falar, quero compartilhar com você nesta noite, ela tem um nome, se chama Paulo, o apóstolo Paulo. E o Senhor colocou em meu coração um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Se você quiser abrir já a Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Irmãos, esta carta tem tudo a ver com os propósitos que a igreja tem aqui, o Ministério Cristo Vive em Nós, ele tem. E é um excelente conselho para a gente meditar nela. Se você quer aprender mais e mais a respeito do amor de Deus sobre a minha e a sua vida, leia esta carta, irmãos. Enquanto você abre a Bíblia aí, eu quero que você saiba qual é a marca do cristão. Eu vou falando para você, você vai me ouvindo algo que João escreveu, que é maravilhoso, que veio de Deus, e ele deixou registrado para nós, a respeito da marca do amor. Ele vai falar que a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, ela tem tudo a ver com o amor, e começa assim, que nos amemos uns aos outros. Primeiro passo, irmão, a marca de um cristão, se tratando do amor de Jesus, de Deus na minha e na sua vida, é a gente aprender a amar o próximo. Nós esses dias ouvimos uma mensagem a respeito do bom samaritano. Aquilo foi, irmão, aquele samaritano, quando pegou aquela pessoa totalmente, sem condições de agir sozinha, de se levantar sozinha, foi uma atitude de amor. E falou a respeito, ali fala grandemente desse amor que Deus quer que eu e você tenha. Então a marca do cristão é o amor. Deus deu um mandamento, irmãos, que é sobre todo mandamento. O primeiro mandamento é amá-lo sobre todas as coisas, e depois amar o seu próximo como a si mesmo. Este é o maior mandamento de Deus para a minha e para a tua vida. E o apóstolo Paulo, um dos apóstolos, dos missionários, homens de Deus, que aprendeu muito bem essa lição, vai nos ensinar através dessa carta, que nós vamos refletir nessa noite, a respeito deste amor de Deus, dessa marca de Cristo, que ele tinha sobre sua vida. Ele sabia muito bem o que era amar o próximo. Amém? Então João escreveu a respeito do amor de Deus sobre a vida do cristão. E ele disse mais, quando nós sabemos sobre isso, ele disse, nisso conhecemos o que é o amor. Quando você, irmão, você, minha irmã, aprende que você deve amar a Deus e deve amar o seu próximo como a si mesmo, ele vai falar, então é dessa maneira que conhecemos o que é o amor. João, aqui estou falando sobre João, que escreveu a respeito de Jesus, essas coisas, sobre o amor, que é uma das nossas missões, igreja. Uma das nossas missões, dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, é amar o nosso próximo. Independente do que estamos passando, nós devemos fazer este exercício todos os dias. Todos os dias, irmãos, porque é mandamento de Deus. Então nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo, ele vai falar, deu a vida por mim, por você. Isto foi a maior demonstração de amor vindo da parte de Deus através de Cristo como homem.
Então devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que profundo, olha que forte isso. Dificilmente algum de nós vai fazer isso por um desconhecido, sim ou não? Até por um conhecido, talvez alguém entre nós não tenha essa coragem de dar a sua vida em lugar dela. E ele vai dizer mais: filhinhos, que este amor que Jesus ensina, que o Senhor está querendo passar para nós essa noite, não seja somente de palavra, nem de boca, mas em ações, em verdade. É por isso que João, em outra carta, vai dizer que Deus está, ele registrou que o próprio Senhor Jesus disse, que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Isso é praticar o amor de Deus. E disse mais, para fechar essa parte de João aqui: este é o seu mandamento, que creamos no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Então, isso é uma ordenança de Deus. Ele não determinou se é algo que você pode ou não fazer. É para você fazer como igreja. É para mim fazer. Ele ordenou isso para mim, para a igreja, para toda a sua igreja. É ordenança de Deus. Aqui a gente não fala muitas das vezes, Jesus ordenou que fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas das vezes nós fazemos isso. A ceia do Senhor não é uma ordenança de Jesus. Por isso nós obedecemos e aqui nós fazemos. Muito maior do que essas coisas é a prática do amor, porque o mandamento maior de Deus é amar. Coloque isso, meu irmão, na tua mente, no teu coração, e faça, mais uma vez repito, este exercício todos os dias. Procure fazer, não é fácil. Jesus, ele vai muito mais além do que isso. Fácil é dizer às pessoas que você já conhece que você a ama, através de alguma ação. Fazer algo por alguém que você já conhece é fácil. Agora, tenta. Eu sei que eu e você já passamos por isso. Fazer algo por alguém que você não conhece. Que muito pelo contrário, além de não conhecer ela bem, ou conhecer ela muito pouco, ela ainda faz coisas que você fala que, olha, não pode, não. Pratica coisas ruins. E aí vem Jesus e fala: você deve amar os seus inimigos. Você deve amar os seus inimigos. Não deve somente amar, mas você deve abençoar. A sua boca deve ser utilizada para abençoar, para bendizer e não maldizer até mesmo os seus inimigos. Veja que profundo. Então eu sei, irmãos, porque eu sou carne, sou ser humano limitado como você. Mas essa palavra, quando vem, ela vem de encontro ao nosso coração e nós devemos falar esta verdade. Por mais que seja forte, por mais que pareça doer, difícil de colocar em prática, mas nesta noite, esta carta que eu quero ministrar para vocês agora, de Paulo aos Filipenses, vai falar, irmãos, da importância desse amor através de Cristo na minha, na sua vida. Toda a carta que Paulo escreve para esta igreja, lá naquela região de Filipe, conhecido como os irmãos filipenses, Paulo estava querendo transmitir a eles a respeito de Cristo sobre a vida deles, de Cristo sobre a mente deles, de Cristo como meta deles, e de Cristo como força e alegria para eles. E como ele escreveu para uma igreja lá naquela região de Filipe, se era para a igreja, hoje nós estamos aqui, nós somos o quê? A igreja. Nós representamos também essa igreja. Então essa mesma palavra serve para mim e para você. Então eu quero que você grave isso. Cristo. Você deve ter Cristo na sua vida, em nossa vida. Cristo na nossa mente. Cristo como nossa meta. E Cristo como nossa força e alegria. Através do sofrimento. Eu quis falar do apóstolo Paulo, irmãos, porque ele era um homem que amava muito a Deus.
e amava muito o próximo. E quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Imagina alguém estando preso, ter todo esse sentimento, essa alegria para escrever e elogiar tanto uma igreja, e escrever tantas palavras, como se estivesse solto, livre. E na verdade ele estava livre, pois ele havia sido liberto em Cristo Jesus. Todos os seus pecados, como fariseu, como mestre da lei, como perseguidor da igreja, havia sido perdoado. Ele tinha essa convicção do amor de Deus para com a sua vida. E ele entendeu, ele mesmo não valendo nada diante dos olhos de Deus, Deus o alcançou por meio da sua graça, por meio do seu amor e da sua misericórdia. E por isso, o amor produziu em Paulo um efeito tão grande, irmão, que nós podemos chamar de alegria. O amor, ele pode produzir em mim e você a alegria. Nesta carta de Paulo aos Filipenses, irmãos, vai dizer, se você for contar e colocar na ponta do lápis, por mais de 15 vezes a palavra alegria, ou alegres, ou se alegraram, ela foi escrita aqui. Então veja, como alguém estando preso numa cadeia, ele não ficava somente preso, ele sofria porque os presos eram espancados, muito mais porque era alguém que servia a Jesus e proclamava o nome de Cristo. Então a igreja de Filipe, ele vai escrever para ela, que foi uma das igrejas que o apóstolo fundou, para elogiá-la em relação ao amor que eles tinham para com a vida de Paulo agora preso. Porque tudo que Paulo precisava, mesmo estando lá presente ou preso, eles enviavam doações, supriam todas as necessidades do apóstolo. Eram tantas doações que sobravam. E ele escreveu elogiando eles, dizendo e agradecendo pelo amor que eles tinham em relação a este homem de Deus. E aí eu quero fazer já um paralelo com a gente mesmo, se somos igreja. Quando estamos vendo algum de nossos irmãos sofrendo algum tipo de prisão, e aí você pode agora, eu vou tentar espiritualizar isso, não estar preso literalmente numa cadeia, mas preso de repente num pecado, preso em sentimentos que estão fazendo com que ele se desvie da presença do Senhor, preso em alguma área da sua vida que está lhe causando tantas preocupações, tantas adversidades, e ele não está conseguindo sozinho voltar para Deus. E o que nós estamos fazendo foi pregado aqui a respeito do bom samaritano. Foi uma vergonha, porque o sacerdote, o levita, representava a igreja de Deus naquela ocasião, e recebeu aquele homem que havia sido espancado, sido assaltado, que estava à beira do caminho, foi ajudado por alguém que nada tinha a ver com aqueles líderes da igreja, uma pessoa simples, normal, mas que entendia a respeito do amor. Então pense, irmãos, Paulo vai elogiar esta igreja por causa do seu amor para com os necessitados. Essa igreja era um exemplo, e ele vai pedir para que essa igreja continue crescendo neste assunto, crescendo através dessa carta que ele envia, que ele escreve e pede para que seja enviada. Ele vai pedir para que essa igreja, ela continue crescendo no conhecimento, no amor que vem de Cristo. E ele fica sabendo de muitas coisas, que através dessa igreja, Cristo estava sendo anunciado. Mas também pare para pensar não somente nesta igreja, mas em um apóstolo que estava preso numa cadeia. E muitos da igreja achavam que ele estava sofrendo de tristeza. E Paulo vai deixar claro na carta que ele não estava sofrendo. Muito pelo contrário, ele vai ficar feliz e vai ainda através dessa carta motivar, animar esta igreja para que continue pregando o evangelho, independente se por maus motivos, por bons ou maus motivos, que era o que acontecia no meio daquela igreja também. Haviam pessoas que por ciúmes, briguentas,
ou por interesse próprio, estavam anunciando, pregando o Evangelho. E outras, por amor a Cristo, estavam anunciando. Mas ele falou, não esquente. Mais ou menos isso, trazendo para uma linguagem mais atualizada, para que a gente entenda. Não se preocupe, deixa eles pregar. O importante é que o nome de Cristo está sendo espalhado. Mas ele vai falar da boa intenção daqueles que estavam anunciando por boas intenções, né? Que eles iam receber da parte de Deus esse galardão, e que eram para eles ficar tranquilo, porque ele estava preso, mas por causa dessa prisão, uma prisão, como diz a Bíblia, pretoriana, estava numa prisão romana, o nome de Jesus estava sendo anunciado também. Ele alcançou, irmão, olha só, muitas das vezes nós estamos presos em diversas situações. Você deve estar aí passando por alguma situação difícil na tua vida hoje, e aí você pensa que dentro dessa situação você não vai conseguir sair, mas é dentro dela que Deus vai mostrar para você, e vai te levar a um nível de espiritualidade. Se você confiar nele, ele vai te tirar dessa situação, e vai fazer você e eu entender que é por causa do nome dele que hoje nós estamos de repente presos em alguma situação, amém? Porque Paulo estava preso, mas o nome de Jesus estava sendo anunciado, alcançou os soldados, as guardas, a guarda romana, o governador. As pessoas estavam sabendo de Jesus agora, por causa da prisão dele. Agora eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Se hoje o Senhor permitiu que você agora estivesse dentro, te colocou dentro de uma situação que você está se sentindo preso, como que dentro de uma cadeia, saiba que ele vai te usar aí dentro, de onde ele permitiu que eu e você esteja, e nós vamos sair desta glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Irmão, você não deve estar entendendo nada, como eu também não estava entendendo na situação que eu estou passando, irmão. Se eu for compartilhar aqui também, você vai dizer, meu Deus, eu fui ministrado muito a respeito disso, porque eu estou como dentro de uma prisão. Eu não estava vendo uma saída, mas por meio dessa palavra, o Senhor ministrou meu coração. Eu tenho certeza e me mostrou que há uma saída e haverá uma saída. Paulo tinha toda a convicção, e ele escreveu para os filipenses dizendo, irmãos, eu creio que através da oração de vocês e do Espírito de Cristo, eu vou sair daqui. E eu sei, Paulo escreve dizendo, eu sei que eu tenho muita coisa útil para fazer ainda. Estar preso faz a pessoa pensar até na morte, sabia? Paulo aqui preso, ele vai escrever para a igreja, dizendo, sabia que o meu maior desejo era estar com Cristo? E quando ele dizia isso, ele estava querendo dizer o quê? Ele queria morrer. Ele sabia, o melhor para a vida dele, de qualquer um, seria a morte, porque ele entendeu o mistério da palavra. Ele compreendeu que a vida dele agora não é mais dele, mas não é mais ele quem vive, mas é Cristo que vive nele. E tudo ele fazia por Cristo, por causa de Cristo. Então ele entendeu, ele falou nesta passagem do capítulo 1, que o viver para ele era Cristo e o morrer para ele era ganho, era lucro. Mas por causa de vocês, filipenses, eu desejo ainda estar no meio de vocês, porque ele falava a respeito de que havia muita coisa para se fazer ainda. Ele começa a carta agradecendo a Deus, no versículo de número 3, assim, agradeço ao meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Lembre-se, igreja, ele está preso aqui. E em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Irmãos, aí eu faço uma rápida pausa aqui. A gente mal está orando, e com tristeza, com lamentação, e só reclamando. As orações são só de lamentação. Agora aqui Paulo está preso, está sendo chicoteado, está apanhando, está tendo limitações, não está afastado da sociedade, não tem contato com o tempo lá fora, com as pessoas,
Imagina a aflição deste homem de Deus. E hoje nós estamos aqui, além de estar livres do pecado, livres em Cristo, estamos livres. Nada nos prende até este presente momento. E o que estamos fazendo e utilizando a nossa liberdade, lembre-se, Paulo dentro deste capítulo vai demonstrar toda a alegria em meio ao sofrimento. Então, como disse, ele disse: agradeço a Deus todas as vezes quando lembro de vocês. Em todas as minhas orações eu oro em favor de vocês com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Ao Evangelho. Desde o primeiro dia que ele fundou a igreja, eu estou lendo o versículo 5, até este presente momento. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Igreja, olha a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Paulo não está agradecendo, não está orando com alegria lá naquela prisão, tão somente pelo que eles estavam fazendo por ele, mas o principal, que era por Jesus. Olha que amor é este, que amor é este, que se movia dentro do coração do apóstolo Paulo, que se movia dentro do coração daquela igreja. E tem até um louvor que diz: que amor é este que se move dentro de mim, me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cercas. Eu amo como eu te amo, te amar, Senhor. Olha o amor. Qual é o amor que você tem, igreja, dentro de si mesmo? Qual é o amor que você tem buscado em Deus? Será que é um amor tão superficial assim? Ou será que é um amor como este? Irmãos, você quando vê o teu irmão que está caído, você vai de encontro a ele ou a ela, porque você tem Jesus no coração e tem essa convicção. Da mesma forma que ele te levanta, ele quer te usar, ele quer que você saiba que você é útil. E nós vamos chegar numa parte aqui que você vai entender. Você é útil, meu irmão, minha irmã, nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. E ele escreveu com alegria dizendo: eu estou convencido que aquele que começou a boa obra, que é Cristo Jesus, vai completá-la. Se hoje estamos na prisão, achando que Deus nos abandonou, saiba, Ele não nos abandonou. É lá na prisão que Ele vai nos usar. É nesse tipo de cadeia, irmão, que você está se sentindo preso aí. De repente, você está se sentindo preso, mas o Senhor está te dizendo: aquele que começou a boa obra na tua vida vai completar. E ele disse mais: é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês. Ele está elogiando, está alegre, feliz, uma vez que os tenho em meu coração. Porque quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E quantos de nós se sentem sozinhos, não conseguem compartilhar, quer compartilhar a sua luta com o irmão, com a irmã, e não tem com quem compartilhar? Você dá a mão, você chorar junto, se alegrar junto. Muitas das vezes a gente só cobra, exige do irmão, da irmã. A gente não sabe a luta que está passando e não quer nem ouvir, não quer nem parar para saber o que ele está sentindo, o que ela está sentindo. Há muitas almas chorando, irmãos, neste momento no meio da igreja, sozinhas, mas estão no nosso meio. Mas por que elas não conseguem compartilhar muitas das vezes? É óbvio, elas não têm força. E segundo, muitas das vezes nós passamos de largo dela, passamos de longe. Mas Paulo vai elogiar essa igreja
e vai dizer: eu quero que vocês saibam que mesmo estando presos em meio às correntes, e mesmo defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo está dizendo que essa igreja se preocupava tanto, irmãos. Eles enviavam pessoas, e Paulo enviava pessoas lá. Epafrodito é o nome de um deles. Ia até Filipe, trazia doação para Paulo, ficava um bom tempo com ele. Depois Paulo enviava. E assim era. Paulo elogia tanto essa igreja que ele fala: olha, nem Tessalonicenses, nem a igreja de Tessalônica fez o que vocês fizeram. Continuem assim. Sejam irmãos. Olha o que a palavra está dizendo para nós essa noite. Este amor, irmãos, é um dos propósitos da igreja. Cristo vive em nós. Que vocês sejam participantes uns com os outros do Evangelho e da graça de Deus, uns para com os outros. Seja na prisão, seja na luta, ou no momento que vocês estão felizes, em tudo participem da graça uns com os outros. Isso é comunhão, que entra também dentro dos propósitos. E ele vai afirmar que Deus é a testemunha dele, de como ele tem saudade desse povo. Verso 8: tenho tanta saudade de vocês, Deus é minha testemunha, com profunda afeição de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, igreja, saiba que o amor de vocês aumente cada vez mais, e aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Louvado e exaltado seja Deus. Não entendeu? Quando ele diz: cresça em conhecimento e entendimento, ele está querendo dizer: cresça em sabedoria. Cresça, o amor de vocês possam crescer. É isso que eu peço a Deus. Verso 10: cresçam nesta área, porque eu quero que vocês saibam escolher o melhor. Por isso, irmãos, a sabedoria, ela anda junto, ela caminha junto. A palavra de Deus vai dizer que quem não tem sabedoria pede para Deus, pede do alto céu, que Ele envia e dá liberadamente para nós. Que a igreja cresça em sabedoria e entendimento completo. Porque a sabedoria e conhecimento, porque é isso que nos faz escolher as coisas melhores, tomar decisões corretas. É com sabedoria, é com entendimento. E assim, no dia da vinda de Jesus, vocês estarão livres de toda a impureza, de qualquer culpa. Olha isso, olha o que o amor ele produz em nós, igreja. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e louvor de Deus. Amém? Cristo, se lembre dos 4 pontos que eu falei aqui. A carta de Paulo aos Filipenses vai falar de 4 assuntos muito importantes. Jesus Cristo na nossa vida, Jesus Cristo na nossa